de um comentário meu ontem aqui no programa, e eu queria contextualizar. Eu me encontrei com um vereador, e o vereador disse que na semana passada, na churrascaria Sal e Brasa, estava tendo uma manifestação uma manifestação o vereador, como é que é o nome do vereador? Técio. Técio. Uma homenagem a ele que se operar. Uma homenagem a ele vai se operar, ele vai submeter uma cirurgia em São Paulo, e disse que todos os seus amigos se reuniram, seus colegas lá da Câmara se reuniram, e aí o senhor chegou, estou dizendo isso textualmente, para não haver nenhuma dúvida, e essa fonte disse para mim que o senhor chegou e tinha feito a seguinte colocação: o que é que vocês acham de eu apoiar Carlos Eduardo? Se eu apoiar Carlos Eduardo, eu não tenho dúvidas com relação à nossa vitória. Isso aconteceu? A vitória no primeiro turno. Eu acho que tem muita possibilidade, se eu declarar apoio a Carlos Eduardo, se levar o nosso grupo político para apoiar ele vai se fortalecer, porque ele já tem um bom percentual da preferência do eleitorado, e claro, aí a gente levando aí a força do nosso apoio, enfim, realmente consolidaria e haveria uma possibilidade de vencer a eleição até no primeiro turno. Realmente eu fiz esse comentário na reunião com os vereadores, mas daí a que se faça esse comentário, a que isso aí venha a se concretizar, tem um caminho muito longo, muito difícil, como é muito difícil também eu apoiar a Natália Bonavides. Eu não vou dizer que é impossível, mas é difícil eu apoiar a Natália, muito difícil. É muito difícil eu apoiar Carlos Eduardo. É mais plausível eu apoiar um desses outros candidatos que estão sendo falados. Eu fiz Paulinho Freire, Joana Guerra, Tiago Mesquita, é bem mais plausível. Eu só fiz essa pergunta, fiz questão de fazer essa pergunta para o senhor, porque há 2 meses, aqui mesmo nessa mesa, não sei se foi Gustavo Negreiros que perguntou, fui eu mesmo que perguntei, se havia alguma possibilidade, por mais remota que fosse, do senhor apoiar Carlos Eduardo Alves. E o senhor disse, não existe possibilidade. Essa possibilidade não existe. A palavra foi improvável, eu me recordo. É improvável. Eu queria... improvável, tá vendo aí? Eu vou... Você já conversou com ele, não, ultimamente? Não conversei, mas olha, não tem problema de conversar com Carlos Eduardo, não. Eu estou afastado dele, mas nada impede que eu venha conversar com ele, trocar ideias, como vou conversar com os outros também, com Paulinho Freire. Tive hoje com ele, lá no meu gabinete, ali na Floriano Peixoto. Vamos conviver bem. É quase uma unanimidade que o senhor, pelo que o senhor construiu na Prefeitura de Natal, na gestão da Prefeitura de Natal, precisa ser o grande condutor da sua sucessão. Isso é indiscutível. Em todas as mesas, em todos os debates, em todas as conversas, as pessoas colocam o senhor como a chave, como o grande condutor para a sua sucessão. O senhor não acha, político experiente como o senhor não acha que esses últimos acontecimentos, e aí vou pontuar alguns, eu não sei nem se foi um rompimento, mas esse afastamento do senhor com relação ao senador Rogério Marinho, aconteceu um episódio também com relação a Paulinho, que houve um certo afastamento, depois vocês voltaram a conversar. Essa sinalização que o senhor pode conversar com Carlos Eduardo, sentar e conversar com Carlos Eduardo, e até, como o senhor falou, que não é um político radical, o senhor é um político de centro, que o senhor não é direita, nem é esquerda radical e tal, que obviamente o senhor pode até conversar com uma Natália Bonavides. O senhor não acha que no seu entorno, que as pessoas que estão do seu lado criam uma certa insegurança com relação ao senhor? Eu estou falando das pessoas que estão ali no seu entorno. Por exemplo, hoje BG no programa ele disse o seguinte: Álvaro, você tem que ser o condutor, você é que tem que nos guiar, nos conduzir. Aí o senhor sinala, estou dando um exemplo, só estou dando um exemplo. BG disse isso? Disse. Foi? Disse hoje no programa. Apesar de ter feito várias críticas ao senhor, ele disse que o senhor tem que ser o grande condutor da sua sucessão. Essa indecisão, que inclusive a gente quer saber até se o senhor já tem um nome já? Não, porque, veja bem, eu estou entendendo a sua pergunta, o seu raciocínio, mas veja bem, eu vou agora dizer o que eu penso sobre esse assunto. Tá. Eu acho que se eu definir um candidato agora, eu presto um desserviço à minha gestão, eu presto um desserviço a Natal.
Se eu definir um Por quê? candidato agora, tem dentro da gestão pessoas que defendem candidaturas A, B, C, secretários que preferem fulano, Pessoas do seu entorno. Vereadores que preferem Paulinho, vereadores que preferem outros candidatos, preferem Carlos Eduardo, enfim, Luciano prefere Carlos Eduardo. É só Luciano, é só Luciano. Não, tem outros. Abertamente. Enfim, mas aí tem... Se eu definir um candidato agora, eu tumultuo a gestão, eu tumultuo a Câmara, e não é momento, está muito longe ainda. Eu preciso agora administrar, eu preciso agora fazer minhas obras. Eu ouvi Dinarte uma vez, ele disse, o prefeito Álvaro será um se concluir essas obras. Será outro, terá outro peso se não concluir essas obras. Verdade. Eu tenho a minha prioridade agora, o meu foco, o meu esforço, a minha inteligência, tudo que eu puder fazer tem de estar voltado, centrado nessas obras. Mas o senhor já tem algum candidato em mente? Eu não vou pedir para o senhor, obviamente eu não vou pedir para o senhor nominar. Se ele disser que mas o senhor já tem um candidato que tenha o perfil para o senhor apoiar e sucedê-lo à frente da Prefeitura de Natal? Veja bem, todos esses candidatos que estão sendo citados... Quais eles? São bons candidatos. São bons, né? quais? São bons candidatos. Por exemplo, Tiago Mesquita, que foi o condutor do plano diretor, demonstrou competência, capacidade de articulação, aprovou em reuniões bastante tumultuadas o plano diretor. Os interesses do plano diretor na cidade de Natal. É um nome bastante considerável. Pode vir a ser o candidato a prefeito de Natal. Joana Guerra é uma pessoa que é secretária de planejamento, ela não aparece muito, porque ela tem, assim, ética, tem respeito pela gestão e ela procura ficar mais recatada. Mas é o grande cérebro que articula projetos, que elabora as ideias que nós vamos implementar aqui na entrada no Ministério, que acompanha o andamento, a evolução, a liberação de recursos, que acompanha as obras. Calson Gomes é uma pessoa que acompanha, comanda as licitações. Mas Calson Gomes, aí em Currais Novos deu certo, prefeito. Não. Ele foi prefeito de lá. Ele tentou e não conseguiu. Estou falando como candidato. Sim, perdeu, mas Lula perdeu 4 eleições e se elegeu. Vamos depois. deixar, ele falou aí 3 nomes. O senhor falou 3 nomes que auxiliam o senhor na administração de Natal. Tem mais alguns? Paulinho Freire é um bom nome. Rafael Mota é um bom nome, um cara jovem, inteligente, teve uma boa performance na Câmara Federal, apresentou bons projetos, se destacou, perdeu a eleição recentemente, porque a eleição se ganha, se perde. As circunstâncias levaram ele a não ser vitorioso, mas é um nome que deve ser levado em consideração. O próprio Paulinho Freire, como eu já falei, Carlos Eduardo, um nome que deve ser levado em consideração. Foi prefeito várias vezes. Natália Bonavides não. Mais difícil, né? Mais difícil, por todos os motivos. Não impossível, mas mais difícil. Prefeito,